eu, eu saí pela porta da frente. Tipo assim, eu hoje, mesmo por tudo que aconteceu, aconteceram algumas coisas assim, da minha parte também em relação ao Gremetal, mas o Gremetal é uma casa, eu sinto o Gremetal como minha segunda casa. Hoje eu vou no Gremetal e eu me sinto bem. Eu me sinto bem. é, Eles mesmos sabem que vontade não falta de eu voltar pro Gremetal. Claro que a porta que abre eu tenho que trabalhar, tenho que fazer o meu melhor trabalho porque eu sou profissional. Mas o Gremetal é uma coisa assim que se tiver que voltar, eu vou voltar com o maior carinho. E eles sabem o tanto que eu gosto do Gremetal. E se eu voltar, eu vou dar o meu melhor, porque se eu errei saindo, eu quero justificar meu erro com a minha volta. Make the ground shake. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do programa Passou por Dois Entrevista. Hoje recebendo aqui meu amigo Nido Campos. Prazer, Nido, te receber aqui no programa. O treinador do Cruzeiro, lá do Morro do São Bento. Também treina as escolinhas de futebol society lá do Boca Juniors, do Saldanha também, né, Nido? Vamos bater um papo aí com o Nido. Antes, deixa eu agradecer ao Sniff, lá da Nif Grife. Já passou lá na loja do Sniff, lá, Nido? Não, ainda não tive o Ainda prazer não? de passar lá. Passa lá que é bem bacana, viu? Tô Bastante devendo, coisa tô devendo. legal lá, moda masculina, tem roupa, tem bermuda, tem boné, tem relógio, tem perfume, dá uma passadinha lá, tá? Avenida Afonso Pena, número 444, ali pertinho do Canal 5, grande abraço aí pro Sniff, cara, gente boa aí, tá? E o pessoal do Favela aí também tá sempre assistindo aí, Passou por Dois Entrevistas. E, claro, a PZ10 Esportes aqui, onde a gente grava, né? Passou por Dois Entrevistas, Avenida Pinheiro Machado, número 508, no Canal 1 em Santos, aqui pertinho do Curvão, bairro do Marapé, mas também é próximo da Vila Belmiro aqui. Tá bom, pessoal? Você que quer fazer o seu jogo de camisa, futsal, campo, praia, society, dá uma passadinha, faça o orçamento aqui na PZ10 Esportes. E agradecer ao Henrique, lá da HMC Usinagem, grande Henrique, presidente do Cruzeiro, aí sempre dando uma força aqui que Passou por Dois, tá? Um abraço aí, Henrique, e lembrando, hein, pensou em peças de usinagem aí, dá uma faladinha com o Henrique, é da HMC Usinagem, tá na tela aí, o Igor vai colocar na tela aí. Bom, vamos começar nosso bate-papo agora, aí com o Nido. Nido, vamos lá, vamos começar já querendo te botar numa enrascada aí, né? Como é que é pra montar esse time aí, essa seleção que o Cruzeiro tá agora? Como é que é chegar lá, tu chega no vestiário, tá o Rocha, tá o Edgar, tá o... quem mais? O Vitinho, o Felipinho. Tem mais outras feras aí que... Barreto. Tem mais outras feras aí que parece que estão pra chegar também, né? Que eu vi umas fotinhas aí, ó, né? Como é que é? Tu chega lá, como é que é? Conta pra gente. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, tá? E também te parabenizar pelo trabalho que você tem feito em relação à divulgação do futsal da Baixada e das categorias principais e categorias menores também, que isso aí é muito, muito bom pra gente aqui da Baixada. Tá? E é difícil porque assim, a gente tem um elenco muito forte, tá? Mas eu acho que o pessoal, eles são de boa. A gente chega no vestiário, bate um papo antes e tem sempre que tá falando, porque sempre tem alguém que quer jogar um pouco a mais e a gente Vitinho, pega né? e... Vitinho O Vitinho também. não sai, porque, né? Vitinho é o articulador. Ele é um cara que gosta de ficar dentro da quadra o tempo todo, mas o elenco que a gente tem hoje, eu acho que dá para dividir legal. O pessoal entende esse espaço de cada um. A gente tem dividido o time em quartetos e sempre olhar dos tempos para que todo mundo jogue um pouco de igual para igual. Claro que sempre tem aquela que se o atleta entrar na quadra e a gente vê que ele não está bem, ele acaba saindo e jogando um pouco menos. Mas isso aí é uma coisa que a gente sempre senta, conversa, isso é bacana porque o pessoal entende bem. Agora, é claro, só teve um jogo aí que jogaram aí o Rocha e o Edgar, né? Eles jogaram agora o último jogo, né, contra o Clube 2004. Aí como é que é tu chegar no vestiário, ver o Rocha e o Edgar lá, uns caras que jogam Liga Nacional, né? Os caras treinados pelo Ferretti lá no Magnus.
O Rocha chegou aí até para a seleção brasileira já, né? Já teve convocação. Como é que é chegar lá e... Que ordens que você passa ali pro Rocha, pro Edgar ali, Nito? É complicado. É complicado porque assim, não, apesar que eu acho que não, porque, que nem eu falei, o Rocha e o Edgar chegaram, como o Israel, o Thales, que também são do Sorocaba, o Lucas. Eles são parceiros. Eu falei, é difícil passar coisa para eles, sim, porque o treinador que eles trabalham é um ícone do futsal, não tem assim palavras para falar. Mas o que a gente tá querendo é assim, que eles venham com a experiência deles e some com a gente, passe a experiência, a gente passa um pouco da nossa e eles um pouco da deles, e isso aí se encaixando pela umidade deles, eu acho que tá dando certo, não tá tendo problema não. Agora, o que o Cruzeiro tá de diferente neste campeonato para os anteriores, para os dois anteriores que você estava à frente do Cruzeiro? Não digo nem os três, né? Porque foram 3 vices aí em sequência, mas você estava nos 2 últimos. O que o Cruzeiro de hoje está de diferente dos anteriores? Olha, eu acho que não muda muito não, porque assim, em relação à qualidade, eu não sei, porque a gente... De repente, não sei, mais maduro, sei lá, pelas perdas aí dos títulos. Sim. De repente mais maduro pela perda dos títulos, e um pessoal que vem com a cabeça fria, com a cabeça pensando assim, a gente tem que fazer uma coisa nova para que o título venha. Porque em relação aos jogadores, a gente perdeu um pessoal, mas você vê que tinha qualidade, que eles acabaram não perdendo, acabaram saindo para uma equipe mais forte, para um outro objetivo de repente buscado por eles. Não foi uma perca então pra gente. Então pra gente foi até uma somatória, porque querendo ou não saiu uma qualidade e veio uma outra qualidade, entendeu? Então pra gente não mudou tanto não, ficou bem páreo mesmo. Agora, Nido, eu lembro que dessas 3 finais aí em sequência entre Cruzeiro e Vila São Jorge, nas 3 o Cruzeiro era apontado pela maioria como um favorito. Lógico, tinha gente que achava que, né, tinha o pessoal que, não, Vila São Jorge é um time cascudo, tem o Tuta, tem o Vagninho e tal. Mas a maioria, não, vai dar Cruzeiro, hoje vai dar Cruzeiro, né? Sabe, a maioria, pô, os moleques estão voando, Vitinho, Felipinho, o Kaká, quando o Kaká ainda tava, né? Na última já tinha saído, mas quando ele ainda... Não, os moleques estão voando, estão jogando demais. E nas 3 vezes, uma no tempo normal e 2 nos pênaltis, o Cruzeiro acabou ficando com o vice-campeonato. Por quê? O que aconteceu, Anitta? Aí eu penso assim, a Vila São Jorge, eles têm um elenco forte, conheço o Vagninho, conheço o Tuta, conheci o Tuta, né? A gente não tinha uma amizade assim, comecei a prestar atenção, o futsal dele é muito bom, o Edmilson também estava na época, o Baiano, Diegão. um super goleiro, o Diegão também, conheço o Diegão há muito tempo. Então é assim, a torcida foi por causa do nome do Cruzeiro. Eu acho que o bacana que estava acontecendo era assim, Cruzeiro ia e estava enchendo os lugares que a gente ia, os ginásios que a gente estava jogando enchia para ver o Cruzeiro, sim, tanto para ver o Vila. Eu acho que nada de menos ou a mais em relação às equipes, que eles também tinham uma equipe muito forte. Mas infelizmente é assim, o jogo é isso mesmo, a gente está para entrar e ganhar e perder. A gente chegou na final, mérito para os dois, tá? Na sua opinião, então não teve erros? Foi do jogo mesmo, enfrentou um adversário de qualidade. Sim, enfrentamos um adversário que era de se esperar, não é porque o nosso tem jogadores que jogaram fora, tal, porque o Vagninho também, super jogador, tá? O pessoal também jogou, tem uma qualidade de futsal boa. Então é assim, eu acho que foram detalhes, tá, que aconteceram, tanto é que as finais que a gente foi e perdeu foram nos pênaltis. O pênalti é uma coisa que, puxa vida, vai do jogador no momento. O Baiano foi feliz, muito bom bom goleiro, e deu sorte, pegou a bola. O Michel acabou sendo infeliz, não acertou o canto das bolas, e eles foram campeão, mérito deles. Isso é assim mesmo. E a torcida lá do Cruzeiro, lá, Nido? O pessoal tá ainda junto com o time? Ou depois de 3 finais aí, ficando com o vice-campeonato, o pessoal deu uma desanimada? Porque eu senti que nos primeiros jogos a torcida não tem enchido tanto, né? Mais o pessoalzinho ali, os amigos dos jogadores e tal. Nos campeonatos anteriores eu acho que a torcida tava mais junto, né? Sim, ou não é só uma impressão minha? Não, eu acho, eu não tenho certeza se é por aí. O que acontece? Início de campeonato, tá? A gente começa um campeonato, óbvio que tá tudo frio ainda. A gente teve um intervalo, tá? Pelo decorrer dos programas de quadra, muita competição. A gente teve um tempo muito longo de um jogo para o outro.
Então dá essa esfriada, mas em relação à comunidade do Cruzeiro, eu acho que eles são muito unidos, eu acho que eles são a favor do nosso futsal, são a favor do grupo, que é um pessoal unido mesmo. E assim, pode esperar que nas próximas partidas eu acho que a comunidade vai descer em peso, isso aí pode ter certeza que vai. E aquele jogo com 3.000 pessoas, né? Aquela final lá com 3.000 pessoas na arena. Isso é de se esperar de novo. Eu acho que de repente até mais gente, porque penso eu assim, a gente tem que ter, nos lugares que a gente tem, principalmente a arena, que é um lugar amplo, que cabe mais gente, eu acho que deveria ter assim, puxa, é difícil ter, mas que deveria ter mais segurança. Por quê? Porque de repente uma mãe quer vir trazer a criança, uma família quer vir, então acontecem algumas coisas no decorrer do campeonato que acaba espantando um pouco. Mas eu penso que, independente de tudo, a prova é aquela final, 3.000 pessoas dentro da arena com um jogo de amador, né, que não é um profissional, um jogo de amador. Eu acho que foi um puto espetáculo que foi dado, foi bacana, as equipes se respeitaram, tá? Então isso aí é uma coisa que tanto o Cruzeiro quanto as outras equipes que tiverem méritos, forem para a final, tem que estar lutando para que o ginásio encha 3.000, 6.000 pessoas. Isso é das equipes. Agora, como é que você tá lá no Cruzeiro, lá, Nido? Tá muito pressionado lá? E quando acabou o último campeonato, eu cheguei a saber de nomes lá para assumir o Cruzeiro. Eu achei até que você não fosse continuar, viu, Nido? Sinceramente, achei que o Nido não fosse continuar, não, porque já estavam se ventilando nomes aí, né? Isso. E você acabou ficando. Como é que tá lá a sua situação lá? Já tá tudo certo ou não? Tá pressionado ainda? Não, isso aí eu acho. Se de repente perder um jogo aí, pode balançar. Vida de treinador é assim mesmo, né? Eu acho que isso tem o... Sofre eu como amador, sofre o profissional. O jogo em si, acho que o que a gente propõe para a nossa vida é isso mesmo. Você hoje está num clube, amanhã está em outro, mas claro que com as derrotas tem a especulação de trocar de treinador, tem os questionamentos, sim, tem, mas eu sou da comunidade, eu nasci e me criei na comunidade, eu tenho o Henrique como meu presidente, meu parceiro, cara super gente boa, que se tiver que acontecer também, independente disso, se eu for o erro da equipe, que seja trocado. E eu vou falar uma coisa, eu vou para os jogos do mesmo jeito que eu não sou o dono da razão, eu sou o Cruzeiro e pronto, entendeu? Se tiver que ir para uma outra equipe, a gente vai, mas eu sou do Cruzeiro, até então, se surgiram nomes ou não, para mim não muda nada, eu vou continuar fazendo o meu trabalho e tô aí pronto para se precisar pro ano que vem eu tô junto. Mas até então estou firme lá. Naquela primeira final sua como treinador do Cruzeiro, que foi essa que a gente comentou agora, que foram 3.000 pessoas lá na arena, pós o jogo, ali naquela semana ali, pós o jogo, eu ouvi muita gente falando que o Nido não mexia no time, era sempre aqueles 4 ali, sabe? Tinha um monte de gente no banco, mas os caras não entravam, o Nido não... Pô, tinha um monte de peça no banco que podia entrar e resolver lá, mas o Nido não mexeu, tá? O que você acha, Nido? Se fosse hoje, você faria diferente? Ou não? Você acha que você fez o certo? Aconteceu, foi do jogo? Se arrepende de alguma coisa? Não, eu acho que me arrepender não, porque assim, eu tomo as atitudes que deveriam ser tomadas no momento, eu não sei se é assim, porque o questionamento existe mesmo, o questionamento existe, mas é uma coisa assim, cada treinador tem um pensamento. Eu achei que o momento era para os que estavam jogando, houve os questionamentos de que eu não mexi no time, mas se voltar lá atrás e ver, eu mexi sim no time. Eu não coloquei todo mundo para jogar? Não coloquei todo mundo para jogar, não sentia necessidade, mas eu mexi no time e infelizmente não deu resultado, tá? É assim, eu até comentei um dia desse atrás que cada torcedor ele tem carisma por um jogador, ele acha que aquele jogador que ele gosta é o jogador que vai resolver a partida, mas nem sempre é assim, nem sempre vai ser desse jeito e também assim, a cabeça de cada um é diferente. A minha cabeça naquele momento estava focada naqueles jogadores e eu achei que eles fossem resolver, infelizmente não resolveram, mas eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Hoje o Cruzeiro faz treinos durante a semana, para treinar alguma jogada, assim, ou não, já é direto pro jogo, como é que é? Não, a gente há um tempo atrás a gente estava marcando amistoso, a gente estava, inclusive marcamos quadra para treinar,
Mas em relação a várias competições rolando, o pessoal eles não conseguem se controlar e jogar uma partida, duas, eles não conseguem jogar em um time, dois. Eles querem jogar em 4, 5. Então é assim, é uma coisa que eu questiono muito, mas... Todo dia tá jogando, né? Cada dia Cada dia tá jogando em um na time. Praia Grande, no Guarujá. Aí você vê que é o seguinte, o time que você viu jogando ontem, hoje vem jogar contra a gente com outros jogadores diferentes. Tá? Então, o que acontece com isso? Acontece que a gente não consegue marcar treino, não consegue marcar amistoso, porque se torna uma coisa difícil. Nosso treino seria nas terças-feiras e nas sextas. Só que terça-feira tem jogo, na sexta-feira tem não sei o que, tem um treino de não sei quem. E acontece também que assim, o pouco tempo que eles acabam tendo, eles têm que ficar com a família, eles têm que sair, tem os compromissos particulares deles, Claro. então acaba a gente não dando treino, acaba a gente ficando... Então hoje o Cruzeiro não tá treinando. Não, hoje tá só a gente não chegando tá direto treinando, pro hoje a jogo. gente chega e já vai pro jogo. E aí complica ainda mais, né, Nido? Complica, Depois vai complica sobrar um tudo pro pouco. treinador. Porque acaba sobrecarregando a mim, que isso é uma coisa que acontece ou que aconteceu. Você não está tendo a oportunidade de ver o desenvolvimento de cada jogador. Então se torna mais difícil para você ver quem se encaixa com quem dentro do jogo. De repente um jogador se sai melhor com o outro e você não tem essa visão, então atrapalha um pouco, dificulta as coisas um pouco pra gente. Você é um cara muito rígido, Nido? Eu não gosto muito de brincadeira. Inclusive, a gente andamos até um tempo atrás aí, batendo boca, ou discutindo assim, a gente, não uma coisa que, puxa, quebrou o elenco. Mas por coisas que acontecem que às vezes, não sei se pelo fato de o pessoal ser mais novo, eles acabam tendo algumas brincadeiras que, sei lá, eu não acho que é o momento certo, e então, quanto a isso, eu sou um pouco rígido, sim. Nido, vamos parar de falar um pouquinho do Cruzeiro agora. Vamos falar aí de como você começou no futsal. Eu lembro de você no Grêmio-Metal, ficou muitos anos no Grêmio-Metal, teve uma passagem pelo Portuários, até rápida, né? Pelo tempo que você ficou no Grêmio-Metal, eu achei que você fosse ficar mais um tempão no Portuários. Acabou que não, acho que ficou um ano, ou acho que nem um ano, não sei. Não completei um ano, não Então, completei um ano. mas antes do Grêmio-Metal, como que você começou? Conta pra gente. Você chegou a jogar futsal ou não? Na verdade, então, isso que eu ia falar. Na verdade é assim, eu não iniciei no futsal. Eu sempre gostei de esporte, eu faço esporte desde pequeno. Mas é assim, na verdade, o meu primeiro caminho foi pela capoeira. Eu comecei treinando capoeira. Acho que eu entrei na capoeira, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. E eu fiz um bom tempo de capoeira. Faixa preta de capoeira? Né? Não, eu não cheguei a me formar não, mas eu dei aula um bom tempo. Porque era assim, a gente também... A mesma coisa que hoje tem no futsal, as competições, eu fazia competição com a capoeira, tá? Eu tive um professor que, puxa vida, foi um pai para mim, tá? Um segundo pai, hoje eu tenho meu pai, mas eu tenho o meu mestre como o meu segundo pai, que foi um cara que, inclusive, dentro do esporte, como até mesmo dentro da escola, ele me deu bastante puxão de orelha, foi um cara que me cobrou muito e... Até hoje eu agradeço ele, mas foi um cara que assim, desde pequeno eu procurei a capoeira, foi o primeiro esporte que eu me identifiquei, eu treinei um bom tempo. Já morava lá no Morro do São Bento? Já morei, eu nasci e me criei no morro e até hoje eu pretendo não mudar do morro. Então é assim, eu fiquei essa época toda na capoeira, 16 anos de capoeira, e depois acho que por uma brincadeira, pelo fato de eu estar fazendo as coisas perto do nosso ginásio lá, o futsal surgiu. Mas jogar futsal eu nunca joguei. Mas como foi assim? Começou a dar um treino lá e aí de repente foi gostando, foi isso? Né? Eu sempre fiz atividade. Eu sempre gostei de fazer condicionamento, sempre fiz agora o novo funcional. E um certo dia eu estava treinando a minha capoeira, e encostaram uns garotinhos, acho que 3 ou 4 garotos, eu fazendo minha física. Eles começaram a fazer comigo, começaram a brincar, eu achei aquilo engraçado, legal. Só que eles ficaram um pouco tempo e logo em seguida eles me abandonaram ali naquele exercício e foram para dentro da quadra e começaram a jogar bola. Uhum. Eu me senti sozinho ali, tinha cansado, já estava um tempo treinando. Eu acabei indo para a quadra e brincando com eles. Fiquei fazendo algumas coisas lá, chutando e tal. E isso aí, pô, bacana. Eles mesmos me convidaram, poxa, vamos vir amanhã. No outro dia eu fui e quando cheguei lá eles já tinham convidado alguns amigos e cheguei lá, já tinha 10. E desses 10 foram 20, desses 20 acabou ficando 11 anos de Cruzeiro. Foi aí que surgiu o Cruzeiro, a primeira escolinha do Cruzeiro, que
Inclusive, quando a Escolinha do Cruzeiro nasceu, a gente ainda não tinha o ginásio. Acho que, na verdade, ela iniciou em 97. Então faz o quê? Faz 20 anos isso, né? 20 anos. Não, então assim, não. Vamos lá. Eu fiquei de 97, eu fiquei 11 anos com a Escolinha do Futsal. Depois de 11 anos, eu recebi o primeiro convite, que foi o convite do Andrezinho e do professor Biscoito para ir para o Gremetal. E aí foi quando eu tive que abandonar a Escolinha do Cruzeiro e partir para o Gremetal, que foi aí um pulo grande, uma experiência nova para mim, com um clube que tinha regras, que tinha todo um padrão a desenvolver, e eu tive Mas que acho que isso daí não é problema para ti, né? Você é um cara, né? Acho que pelo fato de eu já estar dando aula, mesmo não sendo do futsal, pelo fato de eu estar dando aula, então assim, não tive tanta dificuldade. Mas foi uma experiência sensacional, porque o professor Andrezinho, um pai também, um cara fantástico, o professor Biscoito, que inclusive veio aqui no teu programa. Veio, já veio. O Elton, como diretor lá do Gremetal, foram assim sensacionais, me receberam muito bem, me deixaram trabalhar muito à vontade. Então é assim, eu me sentia como se eu estivesse no Cruzeiro. Eu dei assim o meu melhor para que o trabalho que estava sendo desenvolvido no Cruzeiro fosse feito e aceito no Gremetal. E aí, quanto tempo de Gremetal, né? Aí eu fiquei 7 anos no Gremetal. Isso, eu fiquei 7 anos no Gremetal e no começo do... Bastante tempo, hein? Isso. No começo de 2015... Não, no começo de 2016, puxa vida, eu não sei se eu posso falar uma infelicidade, porque assim, eu não tinha planos para sair do Gremetal. Eu tinha começado a fazer uma faculdade por incentivo deles mesmo, inclusive do professor Lauro, que foi uma pessoa assim fantástica na minha vida em relação à faculdade, a participar da faculdade. Faculdade de quê? De Educação Física. Eu iniciei a faculdade de Educação Física por incentivo do professor Lauro, Lauro lá do Inter? O Lauro, do professor do Inter. Já esteve aqui conosco também. Já esteve aqui também. Ele que foi o maior incentivador assim, poxa, vamos lá, vamos fazer, que é bacana pra gente. Você tá num outro mundo agora, num clube que vai necessitar disso. Então foi assim, o primeiro passo que nós demos. Fomos juntos, ele se formou primeiro, eu estou me formando agora. Mas foi um cara também que me deu muito apoio, muito incentivo. E o pessoal do Gremetal em si. Então aí... Mas por que você saiu do Gremetal? Então, 7 anos de casa, já estava bem lá. O que aconteceu? Eu recebi uma proposta, não sei se por falta de experiência, por falta de parar um pouco e pensar, eu acabei aceitando a proposta pela condição que foi me imposta. Mas tá? porque você ia ganhar mais? Ou ia trabalhar menos, ia ter mais tempo de estudo? Eu ia trabalhar menos, isso acho que foi o ponto mais importante. Eu ia trabalhar menos e eu ia ter mais tempo para o estudo e de repente até arrumar um outro lugar para estar trabalhando. Entendi. Então isso tudo, como eu pagava a minha faculdade, eu estava me sentindo um pouco apertado em relação financeira, e eu achei que isso aí ia me dar uma alavancada. Recebi puxa, melhor não ir, pensa direito, tal, mas eu acho que eu fui infeliz, eu não parei para pensar que eu podia me prejudicar e, na verdade, eu não quero assim, não me arrependo, mas eu acabei me dando mal, eu não fui feliz nesse passo que eu dei. Mas a gente também aprende no sentido do que a vida não é só de acertos, a gente erra também. Esse foi o passo que eu dei errado, mas que eu também aprendi muito, que eu tenho que pensar antes de eu tomar uma atitude. E aí saiu do Portuários, ficou... Eu saí do Portuários porque assim, primeiro que eu não estava me sentindo bem em relação a algumas atitudes que tinham lá dentro, algumas coisas assim. É um jeito que não bateu com o meu, ele se impõe muito, ele acha que o jeito dele, eu não sei se acaba sendo certo ou não, e ele acabou tomando umas atitudes mal comigo, assim, puxa vida, de repente, eu não sei se também no momento, ele foi infeliz nas palavras que ele usou comigo, tá? Ele foi infeliz nas palavras que ele usou comigo, que inclusive eu andei conversando com ele depois que eu saí, e falei pra ele que uma palavra que ele usou comigo, meu pai nunca usou pra mim, e é meu pai, que se aborreceu muito comigo, mas... Isso aí ficou para você. Isso aí ficou marcado para mim e assim, eu não posso ter mágoa no coração, mas assim, não vejo ele como um cara que foi meu amigo em relação a isso.
E aí você pediu para sair ou... Eu pedi para sair e no momento que eu pedi para sair, eu fiquei desempregado, tá? Eu estava com a faculdade, eu estava com as minhas contas para pagar. Eu preferi no momento me apertar, mas sair porque de repente eu podia perder o que eu criei esse tempo todo dentro do futsal, de repente eu podia perder, porque você vê, eu nunca fui expulso de dentro de uma quadra. Eu Nunca foi expulso? Eu nunca, graças a Deus, eu tô há 22 anos no futsal. Eu nunca fui expulso de dentro de uma quadra, eu nunca tomei uma chamada assim. E eu sou normal, se você prestar atenção dentro da quadra, eu tomo minha atitude de treinador mesmo. Se tiver que falar um palavrão, eu falo. Se tiver que chamar a atenção de alguém, eu chamo. Mas eu sei me controlar, eu sei medir as palavras. E eu nunca fui expulso, eu nunca tomei uma atitude que me prejudicasse. Entendeu? Então é assim, por tudo que vinha acontecendo, eu preferi eu tomar a atitude de sair, passar o aperto mesmo financeiro, mas que eu contesse assim as minhas emoções e saísse bem, para que não acontecesse uma coisa pior depois. Entendeu? E aí quando você saiu do Portuários, Nidor, você chegou a pedir para voltar pro Grêmio-Metal? Será que o pessoal não ia te receber lá? Depois de 7 anos lá, todo mundo já te conhecia, sabia da sua capacidade, do seu trabalho. Ou penso... você preferiu, não, acho que, sei lá, minha fase lá já passou, vou procurar outra coisa, não sei. Conta pra gente o que aconteceu. Eu saí pela porta da frente. Tipo assim, eu hoje, mesmo por tudo que aconteceu, aconteceram algumas coisas assim, da minha parte também em relação ao Grêmio-Metal, mas o Grêmio-Metal é uma casa, eu sinto o Grêmio-Metal como minha segunda casa. Hoje eu vou no Grêmio-Metal e eu me sinto bem. Eu me sinto bem, eles mesmos sabem que vontade não falta de eu voltar para o Grêmio-Metal. Claro que a porta que abre eu tenho que trabalhar, tenho que fazer o meu melhor trabalho porque eu sou profissional. Mas o Grêmio-Metal é uma coisa assim que se tiver que voltar, eu vou voltar com o maior carinho. E eles sabem o tanto que eu gosto do Grêmio-Metal. E se eu voltar, eu vou dar o meu melhor, porque se eu errei saindo, eu quero justificar meu erro com a minha volta. E aí você contou aí que você saiu do Portuários, ficou desempregado. Quem foi que abriu as portas aí novamente para você, Nilo? Então, aí eu fiquei desempregado, acaba ficando desnorteado, porque eu já tinha passado pelos clubes grandes, porque assim, a gente na Baixada como referência tem o Grêmio-Metal, tem o Portuários, tem o Inter também, né? E o Santos? E o Santos, sim, mas o Santos eles têm o pessoal deles já é eles têm um grupo de professores fantásticos também. Mais fechado ali, né? Um grupo mais fechado. Então você acaba tendo uma expectativa desses outros 3 clubes. O Inter também tem professores sensacionais lá, eles também têm um grupo deles fechado, que pelo trabalho deles que vem sendo feito, eu acho que é difícil alguém sair. Então sobraram esses 2 clubes. Eu tenho expectativa assim, não nego que se tiver que voltar para o Grêmio-Metal, eu vou voltar com mau gosto. E eles sabem a minha vontade de voltar. E eu acabei ficando perdido, porque eu não tinha um outro lugar para ir. E o professor Rodrigo Fagundes foi a primeira pessoa que me convidou para ir pro Boca Júnior. Aí eu comecei no começo do ano. Foi agora? Não foi? Sim, porque eu fiquei 2016 praticamente todo no Portuários. Você está quanto tempo lá no Boca Juniors? Eu vou fazer um ano. Ah, já vai fazer um ano? Eu passei, então, eu saí do Portuários, fiquei uns 2 meses desempregado. Aí logo em seguida o Rodrigo Fagundes, que é o professor do Boca e também é professor. Você foi pro Cruzeiro, né? Mas no Cruzeiro você... Não, mas o Cruzeiro nunca parou. Não era... O Cruzeiro nunca parou. O Cruzeiro a gente sempre arrumava um jeito. Não, eu digo assim, você assumiu o time principal do Cruzeiro, né? Sim, não estou dizendo o projeto. Não, sim, estou dizendo o time. Mas isso foi uma coisa que veio assim. Eu estava sem nada. Quando eu saí do Portuários eu estava sem nada, porque ainda não existia o projeto do Cruzeiro, que inclusive, eu não sei se alguém tocou nesse assunto, o projeto Cruzeiro principal, ele nasceu não tem um ano. O projeto Cruzeiro principal, ele nasceu não tem um ano. Não, já passou de um ano já. Um ano e pouco. Um ano, estourando um aninho aí. Um ano e meio tá? no máximo. Então é assim, eu tava nesse período, então começou final de 2016, começo de 2017. Começo desse ano agora. Começo de 2017. Então é assim, quando eu saí em novembro, do Portuários, eu fiquei esses 2 mesinhos sem trabalhar. Aí o Rodrigo Fagundes me chamou para ir pro Boca, eu fiquei lá fazendo umas aulas, correndo aqui, dando uma aula particular ali, um personal ali e tal.
para manter minhas despesas, principalmente da faculdade. E logo em seguida surgiu o convite do presidente Henrique, lá do Morro, que inclusive foi meu aluno também, de participar do projeto que ele estava montando, que era o cruzeiro principal. E nós sentamos, conversamos, colocamos tudo assim que tinha que ser acertado. E eu aceitei logo de primeira o projeto e estou até hoje, estou me sentindo bem, estou até hoje. Agora, nesse período de 2 meses aí que você falou que ficou desempregado, Nido, chegou a ficar com depressão, alguma coisa, mal em casa, sem vontade de... Não, Como é que foi? Como é que foi esse período, esses 2 meses aí? não, eu acho que é assim, a gente tomou algumas atitudes precipitadas, mas foi uma coisa que antes de eu sair, eu pensei bem que eu sabia que eu ia me apertar um pouco, eu sabia que ia ficar difícil as coisas para mim, sim, mas eu não passo por isso, que eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu sou um cara que eu penso antes e eu tomo as atitudes, mas eu tomo as atitudes bem pensadas. Então não tive nada assim, não tive problema nenhum, porque eu acho que eu teria ficado mal se eu tivesse me afastado do futsal, mas isso não aconteceu. Então é assim, o tempo que eu acabei largando, eu tinha aulas, eu tinha alunos, eu tenho assim um caminho já feito dentro do futsal, porque também eu não iniciei no futsal principal. O meu forte, a minha base foi sempre com categorias menores. Sempre com a as base, categorias né? menores. Tanto é que a época que eu fui pro Gremetal, eu comecei trabalhando com as categorias bem pequenas mesmo, bem iniciantes, e 3, 4 aninhos de idade a gente já estava colocando para correr, e era o que eu me sentia bem, era o forte que eu tinha. E a gente montava essas equipes sub-8, sub-9 para ir para o Paulista, e isso passava pela minha mão. Então isso era uma coisa que me fazia bem. E quando eu fiquei desempregado, eu tinha uns garotos que eu podia trabalhar. Foram pais que me acolheram, foram pais que me chamavam, pô, dá treino aqui pro meu filho, faz isso, pô, bacana, tal. E eu comecei a fazer, então isso aí não... Nada do que aconteceu em relação à saída do Portuários me abateu até hoje, me abate. Ainda hoje, muitos pais entram em contato contigo. Pô, por que você saiu do Gremetal, tá? Muitos alunos também. Tem isso, Nido? Hoje eu participo do Gremetal assim, não em relação a aulas, mas eu frequento lá assim, um dia de hoje eu passo lá e sou bem recebido, o pessoal mesmo vê, os alunos que me encontram lá, até hoje me abraçam, os pais me cumprimentam como, poxa vida, quando tu vai voltar? Pô, tu tá voltando, porque me vem lá. Isso que é legal, né? Eu saí pela porta da frente. O meu trabalho o trabalho que foi destinado para me fazer, eu fiz bem feito. Eu saí bem com tudo que eu deixei feito dentro do Gremetal, inclusive com pais, com o presidente, com os professores, que nem eu falei, professor André, professor Biscoito, sensacionais, assim, eu não tenho nem como medir o carinho que eles têm por mim, e tiveram quando eu cheguei. E hoje eu chego lá, os próprios pais, pô, você tá voltando? Pô, que bacana, eu tô te vendo aqui todo dia, será que isso é uma coisa para voltar e tal? E o Elton sabe disso, o Elton sabe que tá no meu coração, ele vai... Nido, pô, tu mandou foto pra cá. Nido, mandou muita foto pra gente. Tivemos que selecionar algumas, né, por questão de tempo, né? Não ia ter tempo de passar todas, embora a vontade seria de mostrar todas, né? Mas a gente selecionou algumas. Essa daí você falou que não poderia faltar, né? Que foto é essa? Explica pra gente. Essa aí é o seguinte, depois que nem eu falei pra você, eu tenho como forte as categorias menores, eu não tinha trabalhado com o principal. Eu acho que assim, tipo, eu trabalhei só até o sub-16, que é essa categoria. E quando surgiu o convite do próprio pessoal que me procurou para montar um sub-16, sub-18, eu fui procurar saber quem eram os atletas, eu fui procurar saber se eu não ia ter problema. E de primeiro eu abracei a ideia. Vamos montar um sub-16 sim, vamos montar um sub-16 e um sub-18. Como a gente no principal, a gente tem uma despesa grande, com condução, com material. O presidente Henrique sabe, ele é um cara que ele gosta de estar abraçando o pessoal como família, ele sempre está fazendo uma brincadeira pro pessoal, então é assim, a gente tinha muita despesa em relação ao principal. E eu queria abraçar essa ideia do sub-16 e 18, eu conversei com ele, e ele me apresentou um amigo dele, que virou um super amigo meu, o pessoal do Família 1912, e o Rodrigo também conversou comigo e logo de primeira abraçou a nossa ideia, e quis divulgar a bandeira deles
E abraçou o meu sub-16 e sub-18 e hoje ele está sendo o nosso patrocinador. Legal, show de bola. É do Morro esse time? O sub-16 e o sub-18, eles são os meninos que eles foram meus alunos. Mas a Associação Família 1912. Associação não tem nada a ver com o Morro de São Bento, não tem nada não? a ver com o pessoal do Morro São Bento. Não? Eles são uma associação de fora, são fanáticos por futebol e abraçaram a ideia porque também a gente gosta de futebol e eles estão com a gente aí. Legal, vamos passar para a próxima. É aí pelo Portuários, olha lá, Edu. Então aí foi uma... Isso aí deve ter sido um jogo que a gente fez no CT do São Paulo. Acho que é isso aí mesmo. Foi no jogo no CT do São Paulo. Você me mandou acho que umas 2, 3 fotos dessa daí. Então, e eu tava... Tem umas que eu vi lá que tem uns jogadores do São Paulo. Inclusive eu não frisei uma coisa bacana. Que mesmo eu passando o que eu passei dentro do Portuários, eu fiz amigos dentro do Portuários. O diretor Wagner. Então você não saiu de mal com todo mundo? Não. Eu mesmo passando por os apertos, eu consegui conquistar uns amigos lá. O Wagner é uma pessoa assim, sensacional, que foi um amigo que eu tinha um bom dia, uma boa tarde, mas não tinha trocado ideia. Ele foi uma pessoa que me recebeu super bem, um cara sensacional, sem palavras. O Maurício também é um dos diretores lá que, sem palavras, o Maurício é um cara que... É um cara do bem, é um cara família, é um cara que também me abraçou. Bacana, eu achei que as ideias que a gente trocou há pouco tempo, assim, foi um cara que somou bastante também em relação à amizade. É um cara que eu gostei de conhecer como amigo. E aí tem o professor Luiz, professor Yuri, professor Robson e eu, né? E aí, ó, o da capoeira aí, Nido? Então, isso aí é uma coisa que era minha paixão. Era minha paixão, assim, eu dava a vida por isso aí. Esse rapaz de camisa branca e calça preta é o meu mestre, meu paizão, que me acolheu aí. Ó. Essa aí é uma família também que eu dou sorte nos lugares que eu chego, porque você vê uma coisa. É um esporte, é uma família, é um pessoal que tem um carinho com quem chega e eles têm uma academia que até hoje é localizada no Teatro Municipal. E se alguém quiser saber um pouco, passa lá para ver que energia positiva que esse pessoal Teatro tem. Municipal de Santos. Teatro Municipal de Santos. Esse pessoal tem uma energia. Inclusive, eu não sei se Você ainda pratica ainda, Nido? Não, hoje não, porque... Hoje não, porque eu tô meio velho, meio enferrujadão, mas se Deus quiser um dia eu volto. Tá velho? Tá com quantos anos, Nido? Cara, eu tô com bastante. Que isso? 40, 42? Um pouco mais. Um pouco mais. Então pouquinho assim, mais. mas isso aí não, isso aí é uma coisa que a gente fala assim de velho, mas isso aí não tem nada de velho de novo. Isso aí é uma prática que a gente faz, é uma coisa boa para a saúde, para o corpo. A gente tem lá o mestre Felipe, tem o professor Pudim, tem um pessoalzinho de lá que sabe como trabalhar. Qualquer idade, Qualquer menino, idade, menina. sim, aí não tem gênero. Aí chega o menino, chega a senhora, o senhor, e eles abraçam com um carinho tão grande que a pessoa acaba absorvendo tudo de uma forma que a capoeira flui assim, que é mal gostoso. Legal. Vamos ver se tem mais fotos aí. Deve ter mais algumas aí. Aí você... Aí sou eu na sua casa, né? Você mesmo que disse. Aí sou eu na minha casa, um lugar que eu chegava 7h30, 15 para as 8 da manhã e saía 10 horas da noite, como se não tivesse passado uma hora. Tá? Eu me sentia muito bem, aí eu me sentia muito bem, tá assim, ó. Eu até às vezes tirava um sarro de mim porque eu dava aula, às vezes a pessoa me pegava, eu tava de joelho dando aula na quadra e eu mesmo, pelo instinto, não percebia. Porque isso aí é uma coisa assim, tão prazerosa de ser feita, tanto para a educação quanto para o crescimento do futsal, para o crescimento dessas crianças que eu fazia dando a vida. Esse time aí, você lembra quem é? Dá pra reconhecer de costa, né? Difícil, né? Difícil, é muito tempo. É muito tempo. Muitas crianças, muitos alunos, né? Vamos passar para a próxima. Essa é antiga, hein? Essa é antiga. Essa aí é 2012. Esse pessoal é de 2012, eles são 2001. E esse aí tem até, inclusive, tem um pessoal do meu sub-16 hoje, que estava aí, eles tinham 11 anos nessa época. O Endel, o Gustavo, o Daniel, o pessoal que está jogando hoje no meu sub-16. Essa turma aí foi uma turma que eu fiz, que eu montei, eram todos alunos do Grêmio Metal, que surgiram da escolinha,
E eu peguei assim, não me recordo bem, mas 1 ano, 2 anos, que eles não perdiam. Isso aí eles foram campeão invicto da Copa do Jabaquara. A gente participou Copa muito do das Jabaquara, escolinhas, Organizado lá pela Vera, lá. Pela Verinha, isso. A gente foi campeão invicto aí, a gente ficou um bom tempo com esse time aí, sendo campeão. Aquela salinha de troféus lá do Gremetal deve ter muitos seus ali, né, Nido? Graças a Deus eu deixei bastante. Aqueles quadros ali na parede também deve ter muitos ali, né? Poxa, bacana, foi uma época boa. E essa daí, ó? Olha quem tá aí do teu lado. Aí. Sensacional, sensacional. Isso aí foi uma... Ferrete. Mestre Como é que foi? Ferrete, Foi um estágio né? que você fez lá? Que é assim, isso aí, que nem eu falei no começo, eu entrei no principal do Cruzeiro, não para ser o treinador, eu entrei pro Cruzeiro para somar, para aprender, e o pouco que eu tinha de experiência, que era pouca mesmo, para passar principalmente pelo fato de eu ser o mais velho. E o Henrique, o presidente lá, me proporcionou essa viagem aí, esse curso, que para mim foi de grande valia, porque por tudo que eu passei, eu ter contato com o Falcão, com o próprio Rocha, com o próprio Edgar, fora Pichote, Rodrigão, tá? Eu estar do lado do Ferrete é uma coisa sem palavras, é uma coisa assim que você sente até fraqueza nas pernas, porque você não sabe como pede para tirar uma foto do lado dele, mas ele é uma pessoa super bacana, super simpática, logo de prontidão já vamos tirar, e tirou essa foto comigo, que vai ficar guardada. Ele pediu para tirar uma foto contigo, né? A gente trocou experiências. Tirar uma foto com o treinador do Cruzeiro, olha lá. A gente trocou experiências, que legal. Conseguiu aprender alguma coisa, né? Bastante. Eu gravei bastante coisa, eu conversei bastante com eles, tá? E trouxe um materialzinho bacana que eu tenho, que eu acabei transformando eles pro lado da categoria de base. O pessoal do Cruzeiro tá esperando você colocar em prática, então isso daí que você aprendeu com o Ferrete, hein? Para levar esse título lá pro morro, hein, Nido? Deixa eu dar uma folga, pessoal. Dá uma descansada dessas competições aí, a gente senta para colocar isso em prática. Obrigado, Nido. Show de bola aí, tua entrevista. Obrigado a você pelo convite. Infelizmente, o tempo estourou, acabou rapidinho, né? Tinha muito mais assuntos aí pra gente falar, né? Mas... A gente demorei para vir. Mas tá bom, deu pra contar um pouquinho aí do teu trabalho bacana, aí, né, Nido? Deixa agora um minutinho para você fazer os seus agradecimentos finais aí. Então, eu primeiramente queria agradecer pelo convite, tá? E agradecer também, assim, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, de agradecer ninguém. Eu tenho muito a agradecer ao Henrique lá do Cruzeiro, tá? Em relação ao time principal, a gente tem uma família no Cruzeiro. A gente tem uma família que você vê, as pessoas chegam lá e logo se enturmam, querem ficar. E a gente abraça da melhor forma, a gente sabe que é bom receber, é bom ter um carisma com as pessoas que chegam, porque a gente mesmo não tendo no nosso lado, no nosso time, mas a gente vai levar como amigo. E dizer que assim, principalmente o pessoal que está envolvido no futsal, que eu não sei se eu sou a pessoa ideal para falar isso, mas que todo mundo tem esse pensamento de, poxa gente, a gente tem que levantar o futsal, a gente não tem que levantar a bandeira de uma comunidade de outra, a gente tem que levantar o futsal. Se a gente não procura levantar o futsal, a minha bandeira não vai valer de nada, tá? Então é assim, eu agradeço mais uma vez ao presidente Henrique, ao Caio, ao Diego, que eu mandei uma foto do Diego. O Diego foi meu aluno, o presidente. Tivemos que selecionar algumas, não deu para... Foi meu aluno, ele tinha uma fotinha, ele pequenininho lá sendo campeão comigo, não mostrou, mas da próxima... O Henrique jogou contigo também, você falou? O Henrique jogou capoeira comigo, o Henrique jogou futebol comigo. Ele era bom ou era grosso? Ele era mais ou menos. Já respondeu, né? Não, mas sempre foi uma pessoa do bem, sempre foi uma pessoa que abraçou assim as minhas ideias, por isso que eu tô com ele hoje, eu sei que o cara tá comigo. Quero agradecer tudo que ele faz por mim e pela comunidade, que lá na comunidade ele é bem visto, é um cara que faz pela comunidade de verdade, e que nem eu estava falando, se todo mundo fizer um pouquinho pelo futsal, eu acho que o futsal tem muito a crescer. Esse negócio de briga dentro da quadra, esse negócio de uma comunidade com a outra, a gente é tudo amigo, a gente tem que fazer que o futsal tenha isso mesmo. As pessoas hoje, o nosso futsal criou o quê? As pessoas de fora estão vindo, porque o Rocha veio, porque o Edgar veio, porque o próprio Vander Carioca tá na Baixada atrás do futsal, ele de repente está sendo um reforço pra gente, de repente ele está vindo na nossa comunidade.
Possa ser que sim, se vier vai ser bem-vindo, mas que todo mundo da Baixada pare para pensar, se eles estão vindo e dando essa oportunidade da gente ter eles na nossa equipe, é sinal que o futsal da Baixada está sendo valorizado. Então que as comunidades não deixem isso cair. Vamos parar para pensar, todo mundo adulto, o próprio adulto está acabando com os espaços da gente jogar. Então é assim, isso é um aviso para o pessoal, conversar com a comunidade quando for para o jogo, evitar bebida, evitar muitas coisas que acontecem, ou até a própria provocação. Eu acho que o torcer, tirar sarro, a brincadeira, até nas próprias postagens, isso é válido. Portanto que não mexa no particular de ninguém, portanto que não mexa... Legal, Nido. Falou bonito, falou certo, né? Falou com responsabilidade, é isso aí. Vamos estar torcendo para que o pessoal melhore, né, isso daí, não tenha mais briga, mais confusão. Sim. Pra gente Jogue ter só mais o futsal, espaço, né? que joga futsal, que isso fica bacana. Independente de quem vai ganhar ou perder, que isso eu também não guardo isso como tem que ser o vencedor sempre. Claro, A gente tem que ter o claro. futsal na mente sempre. Com certeza. É isso. Esse, Nido Campos, treinador do Cruzeiro, Boca Juniors, Saldanha, né, Nido? E quem sabe aí mais pra frente aí, né? Projeto tá Outros vindo projetos aí pra 2018, né? 2018. Show de bola, tá? E a gente volta na próxima semana com mais um convidado super especial, que pra sentar nesse banquinho aqui não é pra qualquer um não, hein? Tem que ser fera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.